Amém, queridos. Nós estamos encerrando o mês de setembro e nós temos dado uma importância para o que é o mês de setembro na comunidade, como um todo, que é o Setembro Amarelo. A importância de se falar sobre isso, da prevenção ao suicídio, mas a gente quer dar a ênfase de que essa importância não está nem no mês, essa importância não está nem na cor, mas a importância está no que a gente separou um pouquinho as palavras ali, amar, elo. Essa é a importância desse mês, porque é através do elo que a gente vai conseguir permitir continuar na caminhada, e esse elo tem que ser na pessoa de Cristo. Esse elo deve ser algo que fortalece a nossa vida, porque todos nós, independente se você está passando por um momento difícil ou não, na nossa vida a gente passa por eles, na nossa vida a gente já passou por eles. Em muitos momentos, esse momento de que perder o sentido da vida, perder o gosto pela vida, é porque o elo com Cristo não está de fato firme. Porque a gente só tem alegria, e alegria satisfatória na pessoa de Cristo. Em nós mesmos a gente não consegue. E na caminhada, cada um de nós, como eu falei, vão ter esses momentos em que a gente se sente perdido. A gente vai ter momentos em que a gente se sente sozinhos, em muitos deles. A gente vai sentir alguns momentos que não temos direção. Para onde eu vou agora? E é para esses momentos que o elo com Ele nos ajuda a permanecer. Porque se a gente não tiver algo firme onde nos agarrar, a gente definha. Então, é por esse motivo que a gente tem falado também sobre o Setembro Amarelo, mas principalmente porque isso engloba vida, e vida de igreja. Em muitos momentos a gente vê pessoas tristes, em muitos momentos a gente vê pessoas sem essa direção. E certamente você já ouviu falar, talvez você já até falou, aquele ditado bem conhecido que diz: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Isso é muito falado. Eu ouvi isso, eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso, eu devia ter em torno de uns 11 anos, e isso me marcou, porque eu cresci dentro da igreja, meu pai era pastor, e eu tinha alguns contrapontos que eu não queria essa vida para mim, porque eu não queria viver daquela forma. Mas o dia que eu ouvi isso de uma prima minha, com uma determinada circunstância, eu parei para pensar e levei um choque. Poxa, mas será que isso faz sentido? E realmente hoje, na caminhada da vida, a gente vai entendendo que tem pessoas que nos ajudam e tem pessoas que não nos ajudam a caminhar. E é interessante porque quando a gente se pergunta com quem nós temos andado, com quem você tem andado, será que essas pessoas têm acrescentado na sua vida, têm te ajudado a ir para frente, têm te ajudado a olhar adiante, ou simplesmente têm te trazido para trás, têm te depreciado e têm te deixado num estado de, eu não consigo conviver com essa pessoa, porque essa pessoa, o termo que se usa é pessoa tóxica. Mas talvez a questão não é essa. Talvez a questão é, mesmo rodeado por pessoas, você tem se sentido só. E parece que nada tem graça. E a resposta que você, pensando aí com você, deu a essas perguntas, faz muito sentido na sua caminhada de vida, na sua jornada de vida. Faz muito sentido para esses momentos em que chegam, que a gente se sente desconfortáveis ou se sente sem ação de como prosseguir. E eu quero compartilhar com você um pequeno trecho que fala sobre um caminho. Não fala sobre o caminho específico, apesar de que está contido. A gente sabe que o caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa história fala sobre dois homens num caminho, e se você que já conhece e entende de Bíblia, já sabe do que eu vou falar. Mas o olhar para essa história nos revela medos.
nos revela sentimentos de incapacidade com o que está por vir, nos revela que tudo o que eu e você vivenciamos no nosso dia a dia está presente aqui na história desses dois homens no caminho de Emaús. Eu já preguei essa mesma mensagem aqui na igreja um tempo atrás, eu creio que 1 ano e pouco atrás, ou 2, mas com outro foco. E aí, pensando sobre Setembro Amarelo, olha, a gente pode ver algumas coisas aqui na caminhada de vida. E essa caminhada de vida envolve o que eu e você vivenciamos dia a dia. O texto está lá em Lucas 24, se você não tem a sua Bíblia, vai aparecer no telão aqui. Eu vou estar compartilhando, você pode acompanhar ali. Diz o seguinte, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Queridos, esse é um trecho bem conhecido, bem importante, e nesse pequeno trecho a gente tem uma verdade muito grande. Nesse pequeno trecho nós temos uma maravilhosa verdade contida aqui: Cristo vive. E isso por si só já é algo grandioso demais, daria uma mensagem só por causa disso, porque é algo ocular. Nós vemos que em muitos momentos as pessoas, para denegrir o Evangelho, elas dizem que o Evangelho é algo alegórico, algo que foi inventado. Mas espera aí, alguém que venceu a morte, alguém que ressuscitou e que pessoas viram ele, não é alegórico. É algo grandioso, é algo que é magnífico e só pode vir da pessoa de Cristo para nós. E esse trecho é um trecho muito importante, porque quando a gente olha para esses dois homens que estavam no caminho, esses dois homens, eles acompanharam Jesus.
talvez não de perto, tão de perto quanto os 12 discípulos, mas eles estavam próximos, porque eles mesmos relatam ali, olha, alguns de nós foram lá verificar o que as mulheres falaram. Então eles estão se incluindo naquele grupo de discípulos. Eles são pessoas que estavam vendo o que Jesus fez, são pessoas que estavam vivenciando o que acontecia com Jesus, são homens que eles ouviram o que Jesus estava falando e professando, e eles também acabavam vendo tudo o que acontecia. Eles começaram a entender que Jesus poderia ser quem redimiria Israel. Eles são homens que eles professaram e afirmaram que ele era profeta em obras e palavras. Então esses homens não eram qualquer homens, não eram homens que não sabiam, só sabiam o que estava acontecendo como um todo. Não, eles eram homens que estavam vivenciando com Jesus o que estava acontecendo. Mas eles estavam confusos. Eles estavam caminhando naquele caminho de Emaús tristes. Eles estavam perplexos com tudo que tinha acontecido naqueles dias. Eles estavam sem direção, porque o que nós lemos aqui, o que nós vamos falar, nos fala isso. Eles caminharam durante 10 quilômetros, explanando e falando tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias. Mas aquela caminhada foi uma caminhada com pesar. Aquela caminhada não foi uma caminhada agradável. Foi algo triste, algo de, olha o que aconteceu com aquele que nós estávamos seguindo. Aquele que a gente estava andando com ele. A gente tem que ponderar que o povo judeu, eles esperavam um rei político para governar e redimir Israel. Eles esperavam alguém que viria libertar Israel pelo domínio de forças, pelo domínio de riquezas, por influência. Eles esperavam, de certa forma, que um nobre assumisse o trono. Assim como fora lá no tempo dos reis. Essa era a esperança deles. E Jesus era totalmente contrário disso. Jesus, ele veio de um berço humilde. Ele veio de uma cidade que não era tão famosa assim. Ele nasceu numa manjedoura no meio de um estábulo. A família dele não era alguém que dominava, e ele também não dominava, ele não se impunha. Ele vinha falar de amor. Mas é interessante que quando a gente olha para o relato desses homens aqui, no versículo 21, deixa algo bem claro para a gente. Olha o que fala no versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha, a gente começou a acreditar nesse homem, porque a gente viu tanta coisa acontecer, porém, tem algo que nos chama atenção aqui. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Algo de horrível tinha acontecido com a esperança desses homens. Através do convívio com Jesus, eles viram e experimentaram muitas coisas. E aí eles começaram, olha, nós já estávamos esperando que fosse ele quem ia redimir Israel. A gente já estava acreditando que poderia ser ele. Mas já fazem 3 dias que ele morreu. Ou seja, aquele ápice de algo que eu já estou me pegando para acreditar agora ruiu. Poxa, foi lá embaixo a minha esperança sobre isso. Foi lá embaixo o que eu tinha quanto a isso. E quantas pessoas se identificam nesse momento com esse posicionamento desses homens? Quantas vezes eu e você perdemos a esperança com relação a algumas coisas do nosso dia a dia? Algo que eu tinha como meta, ruiu. Algo que me mantinha em pé e me mantinha com foco, cessou. Estou desanimado. Eu estou totalmente sem forças em continuar. E quando eu falo disso, não é simplesmente só para quem está em depressão, é para mim e para você no nosso dia a dia.
Quantas vezes eu mesmo, em algumas circunstâncias, cheguei a olhar para o céu e dizer: Deus, e aí? E aí? Em muitos momentos que a nossa esperança cessa, em muitos momentos que a nossa visão não tem o além do alcance, é no elo que nós temos que nos firmar. Mas olhando para o que esses homens falavam, ainda tinha um fio de esperança. Olha o que fala a continuação dos versículos ali. Versículo 22, começou a surgir uma esperança. Olha, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Tem um fio de esperança aqui. Olha, ele vive, ele ressuscitou, mas, novamente, essa conjunção coordenativa trazendo para o português, que é aquilo que a gente aprendeu lá na escola, que denota uma restrição, uma oposição, contudo, todavia, entretanto, e o porém, contudo, porém, todavia, entretanto, né? Continua ali no final do versículo. O que as mulheres disseram era verdade, mas ninguém viu ele. Ou seja, olha, a gente está começando a acreditar que ele é o que pode redimir Israel, mas ele morreu. Mas alguém disse que ele ressuscitou e que ele está vivo, e que foram anjos que falaram, mas ninguém o viu. Não, cancela aí, não, vamos seguir com a vida, vamos levar como dá, vamos nos esforçar, porque está difícil de crer nisso, está difícil de acreditar nisso. Essa esperança que estava nascendo ali se foi, porque eles não viram e ninguém viu. Talvez nesse momento, ou em algum outro momento, quando alguém assistir essa live, se encontre nesse mesmo posicionamento desses homens, com o mesmo sentimento desses homens. Olha, o que eu tinha como esperança para mim me alegrar, ruiu. Olha, eu acho que se eu for na igreja todo domingo, a minha vida vai melhorar, mas tem os outros 6 dias da semana que não vão me ajudar. Olha, eu acho que se eu fizer as coisas desse jeito, vai começar a ter uma diferença, mas é que é tão difícil, então, e aí o que acontece? A gente vai se sentindo sem forças, sem o olhar para frente, a gente vai continuando de qualquer jeito. E te pergunto, como é que esses homens não creram? Esses homens que viram tantas coisas, que vivenciaram tanto, como eles não lembraram das palavras de Cristo, e ele falou que ele iria ressuscitar. Ele mesmo falou isso. Como eles não lembraram disso, como eles não lembraram do que tudo o que aconteceu. Foi necessário Jesus explicar para eles, começando lá por Moisés e os profetas, acerca de tudo que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. E aí, depois, lá na frente, a gente vai ver que eles dizem, olha, é por isso que o nosso coração ardia, porque eles começaram a entender que o que Jesus falava das Escrituras era algo que estava se confirmando naquele momento, era algo verdadeiro, era algo que poderia estar de fato acontecendo. E é interessante porque talvez hoje muitas pessoas se encontrem nessa mesma situação desses homens. Conhece Jesus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar do que Jesus fez e do que Jesus faz, já ouviu falar até sobre ressurreição de Cristo, mas não acredita no seu coração. E o seu coração desfalece por causa das circunstâncias que rodeiam a nossa volta, da circunstância da vida e pelas tristezas das situações que nos cercam. Talvez você pense, mas eu não estou passando por isso, eu estou bem. Como eu disse antes,
infelizmente a nossa vida vai ter dificuldade. O próprio Jesus falou: olha, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a nossa vida não vai ser sempre um mar de rosas. Eu já usei aqui uma expressão que a minha avó falava, e eu gostava muito, que era quando eu dizia que não estava com fome. Ela dizia: então come para a fome que vier. E é exatamente por isso que nós devemos nos atentar para as Escrituras. Porque nem todos os momentos vão ser fáceis, mas se você tem o elo firme com Cristo, e você tem convicções firmes do que você precisa fazer, mesmo no meio da dificuldade, fica mais fácil passar por ela. Talvez você tenha vivido muito tempo dentro de igrejas. Como eu falei, eu cresci dentro da igreja, meu pai era pastor. Ouvi muita coisa, vi muita coisa, e foi o que estava me afastando de Deus, era o que eu estava vendo. Era as companhias que eu estava tendo, que dentro da igreja era uma coisa e lá fora era outra. Mas quando a gente tem as convicções firmes nesse elo com Cristo, fica muito mais fácil passar por isso. Talvez hoje o seu coração está fechado e triste com tantas decepções que você já viu acontecer dentro das igrejas. Talvez você conhece a história de Cristo, o Cristo histórico, mas você desconhece o Cristo verdadeiro, aquele amoroso que quer andar com você, que quer estar do seu lado no seu caminho, que quer estar no seu lado dia a dia e caminhar com você. Ele quer te ajudar a ver e a entender o que a palavra fala acerca dele, e talvez é algo que a gente não está conseguindo ver no nosso dia a dia. E a gente só consegue ver através de um relacionamento com Ele. Acima de tudo, você pode estar se sentindo com esses discípulos andando sozinhos, sem direção, se sentindo abandonado, desapontado, pensando que aquele que poderia te ajudar já não está mais presente. Mas eu quero dizer que Ele quer te fazer companhia. Eu quero dizer que Ele quer estar do seu lado, Ele quer andar com você, Ele quer te sustentar nessas horas difíceis, Ele quer estar junto contigo, e Ele quer te explanar as Escrituras de Gênesis e Apocalipse para você entender o que elas falam acerca dEle. E é só isso que nos dá força para prosseguir adiante. Assim como as verdades que estavam contidas já na palavra de Deus acerca de Jesus, já estava escrito que Ele nasceria de um berço humilde, já estava escrito da cidade onde Ele viria, já estava escrito que Ele nasceria numa manjedoura, já estava escrito que a família dele não seria alguém da alta sociedade, mas aqueles homens não estavam captando aquele momento histórico com o que estava escrito segundo quem era Jesus e o que Ele deveria fazer. E talvez da mesma forma como tinha promessas para aquele momento, tem uma promessa evidente para mim e para você, para quem se entregou a Ele, para quem conhece Jesus, quem tem andado com Jesus, ainda tem uma promessa que talvez não esteja tão evidente, talvez você não esteja atentando para ela. Ele prometeu uma coisa muito especial para aqueles que esperam no Senhor. Um texto bem conhecido, João 14, nos fala qual é essa promessa. 14:3 fala o seguinte: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Ele foi preparar um lugar para nós, para que onde Ele está, nós estejamos também, nos regozijando na presença dEle. E isso é grandioso, isso é algo magnífico, porque isso nos leva a uma esfera de que não é o que eu conquisto aqui que vai me dar alegria momentânea. A nossa vida e a nossa vivência é para além disso, é algo além do que a gente conquista aqui. É bom ter conquistas aqui, é bom, é satisfatório, nos ajuda a viver sim, mas se não der certo, é muito melhor o que está por vir. É algo para a eternidade.
mas é necessário ter alguns requisitos para ir para esse lugar. O que é necessário fazer para ir para esse lugar? Primeiro, a Bíblia é simples, não tem nada que seja um mistério que esteja oculto. É simples. O Evangelho é simples. E um primeiro posicionamento para nós podermos estar aptos para ir para este lugar é não andar com Jesus apenas por um tempo determinado. É triste que nós vemos em muitos momentos pessoas que tiveram uma caminhada que a gente considerava uma boa caminhada e em alguns momentos se perdem. Em alguns momentos buscam prazeres em outras coisas momentâneas e acabam dizendo para Deus: fica aí de lado, Jesus, que a hora que eu precisar eu venho, agora eu vou viver a minha vida, porque afinal eu tenho direitos de ser feliz. Eu não lembro se foi o Tozer que falou, mas ele diz que o ser humano ele não foi criado para amar a Deus, mas foi criado para ser amado por Deus e através disso nós expressarmos o amor dele para os outros. E isso faz diferença na nossa vida, porque a partir do momento que nós sentimos esse amor dele, a gente não vai querer andar com ele apenas por um tempo. A gente vai saber que o nosso alvo é eterno, é algo muito melhor e muito maior do que a gente possa experimentar aqui. E esse não andar com Jesus por um tempo determinado, também pode ser conhecido como conhecê-lo superficialmente. Não, eu tenho algumas experiências, eu vou na igreja de vez em quando, eu vivo razoavelmente bem, eu sei alguns textos da Bíblia, se me falar sobre algum texto eu vou saber falar sobre aquilo, mas isso não é o suficiente. Um exemplo disso é o jovem rico, que foi pregado aqui alguns domingos atrás. O que esse jovem falava e enchia o peito para dizer? Não, a lei e os profetas eu conheço, eu observo, eu tenho feito tudo segundo fala aí, eu tenho seguido à risca, eu sou uma boa pessoa, afinal eu não mato, eu não roubo, eu estou indo bem. E aí Jesus disse para eles: então vende tudo o que tem e me segue. Eu disse: não, aí já é demais, né? Peraí, vamos conversar. Não, eu tenho muita coisa. O ponto não era o fato da riqueza em si que Jesus estava falando, era do coração dele. Olha, tu ama muito mais o que tu tem do que eu mesmo, então se tu quer me amar e tu quer me seguir, deixa tudo isso e vem e me segue. Não, aí já é demais. Olha, Jesus, até aqui eu vou, daqui para frente fica um pouquinho difícil. Isso é conhecer Jesus superficialmente. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a Bíblia nos indica sobre isso? Um outro texto bem conhecido, e por isso que eu disse que a Bíblia não tem nada novo, é algo simples para nós. Jeremias 29:13, que é um texto que talvez você saiba de cor e salteado, diz que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é buscar Cristo em partes, não é buscar Cristo apenas nos momentos que necessita. Todo o coração inclui intencionalidade, inclui eu colocar a minha vontade nisso. E aí seguir Jesus é eu colocar em prática isso, é eu entender a vontade dele para mim, expressa através da palavra, e eu dar passos em decorrência disso. E deixa eu te fazer uma pergunta: como você considera que tem sido a sua vida com Cristo? Você tem seguido Jesus de perto ou de longe? Vou explicar isso. Pedro, um discípulo que era bem próximo de Jesus, teve um momento em que ele se sentiu perdido, um momento em que ele se sentiu sem direção. E o texto de Mateus 26:58 nos fala um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver
como aquilo ia terminar. Olha o Pedrão ali, aquele que desembainhou a sua espada e cortou a orelha daquele soldado que ia prender Jesus. Aquele que estava à frente e diz: não, eu vou morrer por Jesus. Agora Jesus foi preso e ele está com medo, está com receio do que poderia acontecer, e ele aí vai seguindo Jesus de longe. Aqui na prática, de fato, ele estava próximo, mas não estava lá no meio. Quando alguém diz para ele: tu não é aquele que andava com ele? Não, eu não, peraí, e saía. Quando vinha outra pessoa, tu não era aquele que estava? Não, eu não. Não. Por quê? Porque ele estava com receio. Porque ele estava impressionado com tudo o que estava acontecendo e não sabia se isso iria alcançar ele. Nesse momento, Pedro estava simplesmente só vendo o que iria acontecer. E não foi só Pedro que aconteceu isso. Os próprios conhecidos de Jesus que andavam com Jesus, aconteceu a mesma coisa durante a crucificação. Lucas 23:49 nos diz isso. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. Por que isso? Por causa de receio, por causa de medo, por causa de insegurança, por causa que eu não sei o que vai acontecer de fato. E eu já falei algumas vezes aqui que na minha adolescência, até a juventude, por muitos momentos eu tinha vergonha de professar que eu era cristão. Eu era o famoso cristão 007, né? Aquele agente secreto, que na igreja era uma benção, levantava a mão na hora do louvor e chorava, mas saía dali da igreja, ninguém vai saber que eu sou crente, porque vão rir de mim, vão caçoar, eu vou virar motivo de chacota. O que eu estava fazendo na prática, até meus 20 anos por ali, era seguir Jesus de longe. Era ser alguém que conhecia o Jesus, conhecia as histórias, mas não convivia com ele. Não tinha uma prática de vida com ele. Deixava apenas acontecer as coisas e vamos vendo como que tudo acontece. Porque eu não tinha uma prática de vivência com Cristo. E andar com Jesus independe da circunstância que está à sua volta. Crer em Jesus significa você viver de acordo com aquilo que você já conhece. Ele não vai te pedir algo que não está ao teu alcance. Não, se você pode e crer em algumas coisas até aqui, é só até aqui que vão acontecer. A partir do momento que a gente vai aprendendo e vai caminhando com Cristo, a gente vai como se fosse uma vida numa escada, a gente vai subindo degraus. E aí a gente olha lá para baixo e diz: já passei por isso, aprendi com essa situação. Como eu posso me portar agora que essa situação chega novamente? Eu já aprendi lá atrás. Eu já sei como fazer. Eu já posso colocar em prática o que eu tenho aprendido. E para a gente aprender na caminhada da vida, é necessário nós termos pessoas com quem a gente possa contar, com quem a gente possa abrir o coração. A Bíblia nos ensina, em muitos textos, o uns aos outros. É o ter a caminhada uns com os outros. E é através dessa caminhada, principalmente olhando para o que a Bíblia diz, que nós temos um parâmetro e um ideal de como viver. É através de olhar para a Bíblia que a gente vai ter respostas para a nossa vida. E é por isso que eu quero dizer: não caminhe sozinho, não caminhe com Cristo apenas por um tempo determinado. Nós temos aqui na igreja ferramentas que podem te ajudar a continuar a caminhada mesmo no meio de momentos difíceis. Nós temos durante a semana os PGCOs, os pequenos grupos online que acontecem. Você pode estar participando da igreja dessa forma, caminhando, crescendo, aprendendo, vendo na prática como é difícil, porque às vezes a gente acha: não, mas eu não vou lá entrar num grupo, pequeno grupo, porque eu vou me expor e só eu tenho dificuldades. Aí quando você vê, as pessoas têm a mesma dificuldade que você tem, ou talvez tem outras muito maiores, e você vê: poxa,
a gente é igreja junto e a gente pode crescer junto. A gente pode orar uns pelos outros, a gente pode compartilhar uns com os outros e crescer nisso. Uma vez por semana a gente tem, nas quintas-feiras, o estudo bíblico, voltado para olhar para as Escrituras, voltado para entender o que a Bíblia requer de nós, como cristãos. E isso é super importante, porque é através desse olhar que a gente aprende. Uma vez por ano nós temos o Recuperando a Vida, que é algo voltado para a igreja aqui. É algo voltado para nós olharmos para nós mesmos e ver o que nós necessitamos mudar nessa caminhada. E é muito mais do que simplesmente só uma ajuda, do que, não estou menosprezando o trabalho de um psicólogo, muito pelo contrário. É necessário em muitos momentos a gente ter a ajuda do profissional. Mas esse profissional, ele te ajuda a olhar para o problema, e é isso, vamos tratar isso aqui. Aqui, nessa caminhada do Recuperando a Vida, a gente olha para o problema, mas acima de tudo olha para a solução, para Cristo, para como Cristo pode agir na sua vida através disso. E isso faz grande diferença. Então peça ajuda nessa sua caminhada. Não caminhe sozinho. Principalmente não caminhe por apenas um tempo e desista por causa das circunstâncias da vida. Não deixe que essas circunstâncias te atrapalhem nessa caminhada para algo que Ele foi preparar para nós. Porque para ir para esse lugar nós também devemos reconhecer o senhorio de Cristo. Isso é fundamental, porque nós olhamos para aqueles 2 homens caminhando por 10 quilômetros, eles não reconheceram que era Jesus que estava ali com ele. Eles não conseguiram ver, o texto nos diz que os olhos deles foram como impedidos de reconhecer, mas naqueles momentos a tristeza era tão grande pelo que tinha acontecido com Jesus, que eles caminharam esses 10 quilômetros apenas falando das dificuldades, apenas expondo aquilo que era difícil. Mas quando a gente olha para o que a Bíblia diz sobre a gente entender e reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida, é algo que faz total sentido, porque não está em mim, não está em você a resposta. Jeremias 9 e 23 em diante, que é um texto também bem conhecido, fala o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Reconhecer que a melhor forma de viver é conhecendo Cristo. Reconhecer que não está em mim, não está em você a resposta, que não depende de nós, mas tudo o que a gente faz é por Ele e para Ele. É porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Provérbios vai nos falar que quem guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Olha que importante isso. Aquele que guarda o seu caminho, aquele que tem cuidado em como vai proceder, está preservando a sua alma, que é algo eterno. Não é para nós nos vivermos satisfeitos enquanto estamos aqui. É algo eterno, é algo muito maior, é algo muito além, que é muito melhor. Eu e você, por causa de nós mesmos, a gente não consegue produzir coisas boas. Eu e você, a gente não consegue fazer da melhor forma como devemos fazer. E muitas vezes, quando se está naquele momento de incapacidade, você acha, eu não sou capaz mesmo, eu não consigo mesmo, então eu não sirvo para isso. Mas o fato é que Jesus capacita, Jesus transforma, Jesus torna aquilo que antes não era algo aprazível em algo de valor. Jesus transforma vidas, e é necessário que a gente reconheça a nossa incapacidade e a nossa necessidade de dependência dEle. Porque por nós a gente não consegue, mas nele as coisas são totalmente diferentes. Um exemplo
de reconhecer o senhorio de Cristo é Nicodemos. Nicodemos era um homem culto, um homem estudioso, um homem letrado, ele era um mestre em Israel, mas que ele procura Jesus no calar da noite e diz: olha, Rabi, eu preciso aprender contigo. O termo de ele chamar Jesus de Rabi significa que ele estava se colocando numa posição inferior e colocando Jesus acima dele. Olha, você tem algo que eu não tenho, me explica como eu faço para herdar a vida eterna. Eu preciso aprender contigo. Ele reconheceu que Jesus estava acima dele. O ladrão da cruz, naquele momento ali, ele reconheceu que ele merecia estar ali. Não, eu estou aqui porque eu mereço. Jesus não. Jesus está aqui, mas ele não merece estar aqui. Olha, me leva para contigo para o teu reino. E aí Jesus vai proferir para ele: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem reconheceu quem era Jesus, reconheceu que a vida de Jesus era algo muito mais importante e maior que a vida dele e do que ele tinha feito até ali. Nesse mesmo contexto da crucificação, o centurião, que era o responsável por comandar o que estava acontecendo ali, olha para Jesus e ele exclama algo bem interessante. Depois que tudo acontece, Marcos 15, versículo 39, nos fala o seguinte: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem é diferente de todos que já passaram por aqui. E isso só acontece porque quem anda próximo a Jesus, quem reconhece o seu senhorio, por andar próximo a Jesus, não tem como não perceber que há algo diferente na vida. Ao conhecer Ele através das Escrituras, você vai entender sobre amor, você vai entender sobre o domínio próprio, sobre a mansidão, sobre o fruto de Espírito ser algo evidente na sua e na minha vida. Porque não tem como eu caminhar com Cristo e permanecer sendo a mesma pessoa. E aí acabam as desculpas. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu sou assim, e é meu jeito. Quem quiser que me aguente. Não, está errado. Quando eu venho para Cristo, eu entendo o amor de Cristo, eu entendo que agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e eu vou andar em novidade de vida. Já não pode ser mais o velho homem que domina, mas, olha, é Cristo em mim, a esperança da glória, é através do, oxe, eu fazia assim, agora, peraí, eu tenho Cristo, não pode ser mais assim. E isso quem nos convence é o Espírito de Deus, não é eu, não é o pastor Davi, não é ninguém aqui, é só Deus que faz isso. Isso é maravilhoso, porque Ele não nos impõe, Ele nos convence em amor, que mudança de vida pode ser, pode não, ela é essencial numa vida com Cristo. Jesus te ama demais para deixar você na situação que você está. Ele quer transformar todo o seu ser. E por que é através da Bíblia que eu falei ali? É olhando para a Bíblia, olhando para as Escrituras, que isso acontece. É interessante porque é através da Bíblia que ela contém a mensagem de Deus para mim e para você. É através da Bíblia que o próprio Jesus usou para explicar para aqueles dois homens, segundo tudo o que estava escrito acerca dele nas Escrituras. E a partir do momento que eles foram entendendo que aquilo estava falando de Jesus, foi fazendo um sentido, e o coração deles começou a arder. Olha, era por isso que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, vontade expressa de Deus para mim e para você. É através dela que eu e você vamos entender qual é a vontade dele para nós. É através do conhecer a palavra de Deus que a gente vai nos aperfeiçoando. É através de conhecer e vivenciar a palavra de Deus que a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Ele falou, de tudo que Ele ensinou.
É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois que aqueles homens reconheceram o senhorio de Cristo, é interessante porque o texto nos fala que eles caminharam 10 quilômetros. Lá no início fala, a aldeia de Emaús estava distante cerca de 10 quilômetros. Então eles caminharam esses 10 quilômetros. A partir do momento que eles reconheceram que era Jesus que estava ali, o versículo 33 nos fala algo bem interessante. Diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Você lembra que eles percorreram esses 10 quilômetros tristes, cansados, sem uma esperança, falando sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Agora eles reconheceram Cristo, eles presenciaram que aquilo que aquelas mulheres tinham falado era verdade. Jesus ressuscitou, Ele está aqui no meio de nós. A gente esqueceu o cansaço dos 10 quilômetros, vamos voltar imediatamente para lá para anunciar o que a gente acabou de vivenciar. Vamos voltar para lá porque Jesus vive, Jesus está entre nós, e isso é o que faz diferença na minha e na sua vida nos momentos de dificuldade. Porque a partir do momento que o elo está forte com Ele, nós podemos nos alegrar mesmo no meio das circunstâncias adversas, e levar pessoas a entender que o amor dele ainda faz diferença hoje, e faz diferença em nós também. Essa volta desses discípulos por esses mesmos 10 quilômetros, não foi aquela volta cansada, com medo. Não, eles voltaram totalmente revigorados, eles voltaram totalmente renovados, eles partiram de imediato para isso, porque algo tinha mudado dentro deles. É Cristo que é a esperança da glória. É Cristo que vai nos motivar a prosseguir em frente. É Cristo que vai transformar o nosso choro em festa. E é só Ele que é capaz de fazer isso. É só mediante uma vida com Ele, que mesmo no meio da adversidade a gente consegue ver o cuidado de Deus. E para irmos para o lugar que Ele foi preparar para nós, é necessário algo bem corriqueiro da vida cristã. Algo muito simples: confessar a Cristo como seu Salvador. Esse é o beabá do Evangelho. Confessar a Cristo como seu Salvador. Parece, mas isso é lógico. Mas tem muitas pessoas que por anos simpatizam com o Evangelho e vão caminhando, vão ouvindo, vão aprendendo, mas em nenhum momento da sua vida parou e disse assim: Deus, a minha vida está nas suas mãos, eu entrego tudo o que sou, tudo o que eu tenho, me ajuda nessa caminhada. Romanos 10, versículo 9 em diante, nos fala sobre isso. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. É simples. Basta você crer no seu coração e você confessar com a sua boca que a sua vida já não pertence mais a você. E é por isso que é importante a gente ter com quem caminhar, para a gente nos ajudar a entender que em muitos momentos é necessário sim a gente colocar e expressar muitas coisas. Basta crer, basta confessar Jesus como seu Salvador, e aí sim traz mudança. Aí sim aquela vida que você vivia lá atrás não faz mais sentido hoje, porque há mudança de vida. Onde Cristo habita, tudo se renova. E é interessante quando a gente olha para Saulo de Tarso, que foi um homem perseguidor do Evangelho, foi um homem que matou cristãos, que quando os cristãos ouviam falar: ó, Saulo está chegando, era um pavor geral, porque ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava açoitar, ele perseguia os do caminho. Só que esse homem perverso, esse homem totalmente avesso ao Evangelho, perseguidor de cristãos, ele teve um encontro com Jesus, um outro caminho, a estrada de Damasco.
Lá Jesus apareceu para ele e ele foi transformado. E aquele homem que antes era perseguidor, por causa de Jesus e por causa do que ele creu em Jesus e professou ali, mudou totalmente e radicalmente a sua vida. Atos 9:20 nos fala o seguinte: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos. Antes ele era o perseguidor, agora ele encontrou Jesus e agora ele anda no caminho. Jesus transforma e Jesus faz isso de uma forma que é só ele que faz. Por mais que a gente às vezes ache que não tem jeito para algumas circunstâncias, para ele tudo é possível. Não adianta você andar com Jesus por um tempo determinado. Não adianta você saber apenas o que ele fez, ou o que ele faz, ou o que ele pode fazer. Não adianta você querer andar divagando em como seria a sua vida se Jesus estivesse presente nela. O que nós temos que fazer é reconhecê-lo. Nós temos que confessá-lo, nós temos que crer que ele está presente e quer andar conosco todos os dias. Ele quer modificar o meu andar e o seu andar. E assim nós estaremos aptos para entrar no reino que ele foi preparar para nós. Confessar Jesus como nosso Senhor, reconhecer que dependemos dele, andar diariamente buscando conhecer ele mais e mais. Permita que ele ande com você. Basta você convidar ele para fazer parte da sua vida, independente da situação que cerca. Ele não quer que você caminhe sozinho. Nós vamos cantar uma canção agora, que fala, é um capítulo bíblico, que fala exatamente sobre isso. Sobre como permanecer nele. Porque ele foi preparar esse lugar para que eu e você possamos estar com ele. Permita que Jesus caminhe ao seu lado. Permita que irmãos andem ao seu lado. Permita que a sua vida seja transformada pelo toque do Espírito de Deus. Vai aparecer aqui no telão, e para quem está em casa, os telefones dos pastores aqui da igreja. Se você tem nessa caminhada dúvidas quanto a como crer, como colocar em prática aquilo que eu não estou entendendo que a Bíblia fala, tem o telefone do pastor Davi, responsável pela igreja. Entre em contato com ele, me ajuda a entender o que a Bíblia está falando sobre isso. Se você precisa de uma ajuda na sua caminhada, se você está precisando de, poxa, tem momentos que eu não sei como fazer, eu preciso de alguém para me ajudar, tem o telefone da Paula ali, se você é mulher, se você é homem, me procure, tem meu telefone ali também. Nós estamos aqui para caminhar com você. E se você entendeu que você precisa fazer algo mais, porque Deus já é presente na sua vida, e você quer se somar e fazer algo a mais, dentro da nossa comunidade, você quer crescer em comunhão, procure o pastor Felipe, entre em contato com ele, mas não caminhe só, não prossiga com dúvidas, peça ajuda. A gente está aqui para caminhar com você, e acima de tudo, para dizer que o principal, que é Jesus, ele já está com você, ele já está do seu lado, e ele quer nos usar para ser bênção na sua vida também. Vamos cantar agora. Convido você a se colocar de pé neste momento para cantarmos juntos o que está escrito lá em João 14. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu viverei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis
caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar, Senhor. Diga isso. Quero te amar mais, Senhor. 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 Bem, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque não estamos sós nessa caminhada. Obrigado porque Tu nos usas, Senhor, mesmo na nossa insignificância. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou, Senhor. Obrigado porque Tu produz em nós, Senhor, diferença de vida. Ó Deus, que nós possamos Te amar cada dia mais. Nos ensina a Te amar mais. Nos ensina, Senhor, a nos aproximarmos de Ti cada dia mais, com um coração sincero, com um coração voltado, manso e humilde, para aprender de Ti, Senhor. Ó Pai, trabalha nas nossas vidas, trabalha em nós e através de nós, e como igreja, Senhor, nós possamos transmitir esse amor que vem de Ti. Ó Deus, que cada membro dessa igreja possa vivenciar isso na prática, Senhor. Possa, Senhor, ter a convicção de que Tu foi nos preparar algo muito melhor do que nós podemos experimentar aqui. E que nós possamos viver com o nosso olhar, Senhor, na eternidade. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, que a sua semana possa ser abençoada, possa ser abençoadora. Nós vamos encerrar com mais um cântico. Mas não esqueça, não caminhe só. Busque ajuda e principalmente busque aquele que pode e tem como transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar celebrando o Senhor. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
amar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor é Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honrar, a glória, a força e o louvor é Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Diga bem forte: que te pertenço, Deus. Te aplaudimos, Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.